conhece o irmão Felipe, que nós fizemos depois dessa quarta-feira da vitória. E é uma bênção, né? Começando com a bênção. E creio que todo mundo que está aqui é vitorioso. Porque nós procuramos, né? E Deus quer a nossa busca. Deus sabe que é nosso coração, mas Ele quer que nós sejamos mais aproximados dele, para que nós tenhamos vitória. E a obediência é uma das coisas mais importantes na vida do cristão. Porque sem a obediência a gente não tem vitória. Quando somos obedientes, somos vitoriosos. Eu quero ler a Salmo 126. Eu gosto muito desse salmo, ele é. Na verdade, eu amo o livro de salmo, né? Deus é louvado porque fez retirar do cativeiro do seu povo. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estavam como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Vamos regressar outra vez do cativeiro do Senhor, como os correntes do sul. Os que receberem lá seguirão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus modos. Esse salmo aqui, né, a gente entende que ele nos tirou, né? E esse é um versículo que eu estou sempre comigo. Eu vi ele mesmo de manhã, qualquer hora eu estou louvando a Senhor. Primeira coisa que o Senhor fez comigo, eu estou alegre, aleluia, Jesus. Direto, é um salmo também que está na minha vida. Por quê? Porque eu fiz, todos nós que estamos aqui, estamos felizes porque o Senhor nos resgatou. E, na verdade, todos nós que estamos aqui, todos que temos Senhor, sabem que a alegria que o Senhor nos dá é uma alegria verdadeira, é uma coisa boa. E a gente tem mais sede, quanto mais sede tem, quanto mais sede a gente tem, mais Deus aproxima de nós. E cada dia Deus nos capacita mais e mais. Por isso que eu quis ter eu sempre falava, eu sempre tive grandes coisas que eu não sabia onde estava. Depois descobri onde estava esse salmo 126. Eu queria pedir a Maria para vir orar para nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu não tenho palavras, Deus, para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Mesmo que nós não somos merecedores de nada, Pai, o Senhor tem cuidado de nós, tem tratado com tanto amor, que às vezes eu penso que eu nem mereço, Senhor. Senhor, muito obrigada pela família que o Senhor me deu, pelos irmãos e cada um dos pais presentes aqui, por aqueles que ainda estão por vir, Senhor. Eu só tenho que falar, são tantas bênças, Senhor. No primeira quarta-feira, nós tivemos bênção maravilhosa que não tem palavras para agradecer, Senhor. É muita bênção assim que dinheiro nenhum no mundo pode pagar as maravilhas, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Cuida de cada um dos meus filhos, dos meus netinhos, Senhor. E de cada um dos irmãos aqui, de cada família que me apresentada, Pai. Seu amor imensurável por cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Que esse povo venha falar nos nossos corações. Cada palavra que venha ser direcionada, que nós venhamos, Senhor,
pegar, guardar nos nossos corações. Que venham ser coisas que nós venhamos crescer na sua presença, Senhor. Porque sem ti, Pai, nós não somos nada. Somos totalmente dependentes de ti, ó Deus. Como é bom te servir, Senhor. Como é maravilhoso estar na sua presença, Senhor. Segundo as irmãs disse aqui, o Senhor cada dia nos capacita mais e mais e mais para dar o nosso melhor para ti. Porque só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Muito obrigado, meu Pai. Usa cada um de nós. Que o Espírito Santo do Senhor venha reinar e a tua glória venha descer sobre a igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te agradeço. Amém. A palavra Amém. Eu vou estar no livro de João. João capítulo 12. Da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram depois ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava com ele se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia que embalsamarem, porque os pobres sempre os tens convosco, mas a mim sempre me tens. Essa semana eu estava lendo essa passagem e eu achei muito interessante que nessa passagem fala a respeito de Jesus, foi até a casa de Marta e Maria e estava próximo dos dias que ele iria ser morto, né? E nisso, Maria Madalena pegou uma coisa muito preciosa, que foi um vaso com perfume de alabastro, que naquela época era algo muito valioso e caro. E ela quebrou esse vaso e jogou esse perfume sobre Jesus, né? E depois enxugou com seus cabelos. E nisso, Judas Iscariotes, que estava presente, né, naquela cena, ele pegou e falou que era um desperdício, né? Porque ela podia vender aquele perfume por um valor muito alto e dar aos pobres. Mas ali Jesus falou que os pobres eles sempre teriam, mas a atitude de Maria Madalena, ela estava preparando, né, de certa forma, o corpo de Jesus para a morte dele. E uma coisa interessante que eu vejo nessa passagem é que por muitas vezes nós jogamos juntos, né, falando que ele vendeu Jesus, e logo na frente mostra que ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata, e a gente julga muito ele por ter traído Jesus, trocado ele por dinheiro, mas muitas vezes nós não nos colocamos na posição de Maria e de Judas, porque nós trocamos Jesus por qualquer outra coisa no nosso dia a dia. Nós negociamos a presença dele às vezes por conta do nosso trabalho, por um momento de lazer, por amigos, ou até mesmo para fazer nada, mas a gente negocia o momento de Jesus por outras coisas, né? Pelas coisas carnais dessa terra. E nós deveríamos tentar nos parecer mais com Maria Madalena, que pegou algo de muito precioso e entregou a Jesus, né? Agora, despejou a sobre Jesus. E nós deveríamos ser assim, né? Dar o nosso melhor
para Jesus, porque Ele é digno. Devemos entregar o melhor dos nossos corações, o melhor do nosso tempo. Sabemos que a vida a gente corrida no dia a dia, mas sempre tem um tempinho para poder dedicar ao Senhor. Seja 5 minutos de oração ou para ler um capítulo da palavra de Deus, nós devemos dedicar mais ao Senhor, entregar o nosso melhor para Ele, porque Ele é digno. E o que tem de mais precioso na nossa vida, né, que podemos entregar ao Senhor, é os nossos corações. É isso que Ele quer de nós. Jesus não pede nosso dinheiro, Ele não pede riqueza, Ele não pede nada disso. Tudo que Ele quer é o quê? É o nosso coração, que nós nos entreguemos a Ele, que nós nos dediquemos a Ele. Porque um dia Ele se sacrificou por amor a nós. Então, o mínimo que nós podemos fazer é nos entregar a Ele. Então, que nós possamos aprender nessa passagem de hoje, né? Não sermos Judas, não estar negociando Jesus por outras coisas, mas aprender a ser como Maria e entregar o nosso melhor para Ele. E é isso que o Senhor entregou no coração, Senhor. Eu te agradeço a oportunidade. Eu quero deixar a oportunidade para o irmão Vitor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento de novo a paz do Senhor. Amém. Gostaria de irmão que tivesse abrindo a Bíblia em Isaías 54. Vamos encontrar o amém. Encontrou o misericórdia. Isaías o quê, irmão meu? 54. Está com o título O Progresso e a Glória de Sião. Eu vou ler aqui o primeiro até o 11 por aí. Diz assim: canta alegremente o estéril que não deste a luz, exalta de prazer com alegre canto e exclama tu com que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplie o lugar da tua tenda, descortina das tuas habitações, estendam, não oiteces, alonga as tuas cordas e afirma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhado, e não te envergonhes, porque não serás confundido antes. Não serás confundido. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito, como a uma mulher de mocidade que é desprezada, diz o Senhor teu Deus. Por um pequeno momento te deixei, mas com grande
misericórdia te recolherei. Em grande ira escondi a face de ti, por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Irmãos, a palavra de Deus diz assim que com o mistério que não veste a luz, exulta de prazer com alegre canto. É o que a palavra de Deus nos diz nessa noite é o seguinte, que nós muitas vezes, tudo que às vezes nós queremos ou precisamos, às vezes nós não encontramos aquilo que nós não alcançamos aquilo que Deus, nós temos pedido a Deus naquele momento, às vezes nós questionamos, e aqui está dizendo que para nós, ainda que nós não conseguimos aquilo, né? Aqui não, às vezes não foi realizado na nossa vida, nós devemos ainda assim cantar, louvar ao Senhor, porque é isso que Deus quer de nós, é um coração, né, alegre, feliz com Deus pelo aquilo que Ele tem nos proporcionado, porque nem sempre o que nos faz alegrar hoje, talvez Ele vai deixar nós alegres amanhã, talvez pode nos entristecer. Às vezes aquilo que nós queremos muito rápido pode amanhã ser não corresponder aquilo que nós almejamos no futuro, né? Estou falando da mulher solitária, né? Às vezes não chegou a hora, ela quer ser mãe, e às vezes já tem a casado, que já é mãe, mas Deus não esqueceu do solitário, ela é mais que vencedora, então Deus está mostrando bem claro, estenda, alarga para as tendas, né? Viva bem para os estados, isso é Deus mandando, então não precipite nem nada, nem blasfêmia, né? Porque Deus conhece o coração de cada pessoa, né? Ele pode, às vezes, a gente achar que Ele está demorando a cumprir algo nas nossas vidas, mas vamos, né? Deixar que estou falando, porque transbordará a mão direita e a esquerda, e a tua prosperidade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundido antes. Quer dizer, não serás confundido. Antes te esqueça da vergonha da tua mocidade, não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Né? Não está falando que é mãe solteira, está falando de viuvez, né? Viuvez talvez, né? Muita gente acha que às vezes a mulher vai ser sexo pode não ter capacidade, né? Isso muitas vezes no futuro, agora nós já sabe que no passado, e agora já sabe que, né, em todas as áreas a mulher está aí ocupando seu espaço, né? Isso é bom e Deus agrada disso, porque aquilo que nós não somos capazes, Deus nos capacita. Então, quero deixar esse momento aqui, porque fala, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como a uma mulher numa cidade que é desprezada, diz o teu Deus. Porque em um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Deixa essa oração dos irmãos, agradeço a oportunidade. E aí a gente tem muito que falar, né? Se não tem que Deus, né? Eu quero deixar a oportunidade para o meu colega. Acho que Salve a igreja, Pai do Senhor Jesus, amém? Amém. Em primeiro lugar, eu quero agradecer os irmãos e as irmãs, né? Porque é gratificante quando eu pedi que
mudasse o dia. Então, para favorecer uma pessoa, né? Mas às vezes você não está favorecendo a mim, favorece né? O Senhor Jesus, que toda honra, toda glória pertence a Ele. Mas eu estou muito feliz, porque na quarta-feira tem bastante gente e isso aí, para mim, é muito gratificante. Eu concordo que eu não achei que era para tanto, né? Porque deslocar da casa da gente, né, tantas coisas, no cansaço, igual hoje eu não estava dormindo em pé. Mas feliz porque eu estaria aqui hoje, pela quarta-feira, eu vou estar na casa do Senhor, né? Vou estar junto com os meus irmãos de igreja. Para mim, isso aqui é uma alegria muito grande. E agradecer a Deus, né, pela vida de cada um dos irmãos, né, que questão, agradecer por aqueles que não estão também, né, cada um tem um compromisso, né, a gente não sabe, mas eu estou muito feliz com esse culto, que a gente começou na quarta passada, eu não pude estar, mas hoje eu estou aqui para poder também deixar, né, igual o pastor falou, vou colocar uma campanha, vou fazer uma campanha. Eu também, financeiramente, eu não peço. A minha vida, graças a Deus, é uma vida boa, né? Só tenho que agradecer a Deus. Mas o ser humano, ele tem sempre alguma coisa que ele tem que buscar, né? E nada melhor que a gente buscar na casa do Senhor. Né? A gente não tem outro lugar para a gente recorrer. Então, eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento a vocês e parabenizar vocês também, né? Porque está um plano muito bonito. Eu sinceramente, eu gostei, viu? Gostei da quarta-feira, né? É isso aí, eu só tenho que agradecer a vocês e agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, porque eu viajei a noite inteira, eu cheguei em casa às 2 horas da tarde, mas Deus, Ele me manteve de pé, me manteve acordado para poder estar aqui para agradecer e louvar o nome dEle e sempre estar de agradecimento, né? Em primeira parte, né? Eu agradeço a minha oportunidade, em nome do Senhor Deus. Deus tem propósito, né? Então, assim, usou o irmão Clevinho para pedir, né, um pastor que trocasse, mas achou por bem vamos tirar a sexta-feira. Na verdade, sempre as igrejas é quarta, sexta, né? Dá uma bênção, né? Eu estou muito agradecido a Deus, muito grata a Ele, feliz, né, de poder estar mais uma vez aqui na casa do Senhor, buscando a Ele, que a gente busca, Deus nos fortalece cada dia mais. Aleluia. E eu quero dar oportunidade para o seu de oração. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Sigo o relacionamento com a igreja da Brasília. Amém.
dois, três, bênçãos que não têm fim. Eu perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso minha vida enxergar. Quanto mais vejo detalhes, sua vontade posso encontrar. Aí enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que seja infinita, sua bênção eu irei contar. Ainda que seja infinita, sua bênção eu irei contar. Agradecendo a oportunidade de Deus. Quem espera mais de banco merece atendimento 24/7 do DTG Martelo. É sim. Comunidade vai estar com o irmão Gabriel. E vai tentar tirar os vídeos da frente. Glória a Deus, aleluia. Escreve e-mail. Glória. Aleluia. Hã? 2,5. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus.
toda a sua glória, ouve glória, ouve glória, ouve toda a sua glória, ouve toda a sua glória, glória, ouve glória, ouve glória. Cada oportunidade. Queria pedir ao irmão Nelson para vir orar pelas ofertas e entregar o pregador dessa noite. Por ir para a igreja da Santa Paz do Senhor Jesus. Pai amado, Jesus querido, nesta noite, Pai, estamos na tua presença, buscando a tua presença cada vez mais. O Senhor disse que aquele que buscar a tua presença certamente alcançará a vitória, certamente alcançará a bênção do Senhor. Amado Deus, soberano Deus e eterno Pai, abençoa, Senhor, toda essa cidade, Pai. Essa cidade precisa da sua bênção, essa nação precisa da sua bênção. E mais nação, ó Pai, que dobra o joelho na tua presença, também precisa da tua bênção. Amado Jesus querido, venha tocar poderosamente na vida, Senhor, dos necessitados, quantos estão nesta noite necessitados, quantos estão enfermos, quantos estão internados, que o Senhor venha visitar cada um deles. Pai amado Jesus querido, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Pai amado, abençoa, Senhor, os dizimistas, os ofertantes dessa casa, Senhor amado, Jesus querido, por palavras da boca do pregador, da tua palavra nessa noite. O Senhor toma ele em suas mãos e dá discernimento para falar aquilo que vem do Senhor, aquilo que agrada ao Senhor, não que agrada às pessoas, que agrada ao Senhor, mas tudo que vem da boca do Senhor, para o seu servo falar, agradará também os seus filhos aqui na terra. Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por tudo nesta noite, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, diante do Espírito Santo do Senhor, e diante dos anjos do Senhor, nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Agradeço por minha oportunidade, Deus continue nos abençoando, e eu passo a palavra para o irmão Ayrton, que vai trazer. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Primeira vez foi para mim, agora para Jesus. Amém. Mais um dia que nós separamos na casa de Deus para glorificar, bendizer o teu santo nome. E é gratificante, como o irmão Clebinho disse aqui a respeito do culto de quarta-feira. Antes nós tínhamos os cultos de quarta, sexta e domingo. Mas com a pandemia, nós fomos restritos aos cultos. Diminuímos os cultos e depois da pandemia, o culto de quarta-feira ficou meio devagar. Porque nós sabemos que a pandemia, irmão, ela veio e infelizmente enfraqueceu muito. Muitos foram para a pandemia e não voltaram, mas nós permanecemos de pé. E algum tempo atrás, foi cogitado de o culto de quarta-feira voltar, E glória a Deus que agora voltou para ficar. Amém? Porque nós, irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Não é Deus que precisa de nós, somos nós que precisamos dele. Nós temos que sentir a necessidade de Deus, de buscar a presença dele, de buscar a face dele, de estar diante dele. E querendo ou não vou falar, não é mentira, e muitas das vezes, nos nossos lares, nos nossos trabalhos, nós passamos despercebidos. E aqui, esse tempinho que nós tiramos, nós dedicamos ele a Deus, com mais fervor, com mais emoção, com uma música, porque se nós sairmos dos nossos lares para vir aqui também e não ouvir a palavra, nós vamos perdendo tempo, é pior ainda. Então, quando nós
nós separamos esse momento, é um momento que nós tiramos mesmo para refletir na palavra de Deus, para buscar estar na palavra de Deus, estar mais próximo do Senhor através da palavra de Deus. Amém? Amém. Antes de iniciar a palavra, a Bíblia ali, escrito com Gabriel, eu fui ouvindo e chamar a Bíblia de Senhor, como está escrito lá em Joel. Alguns irmãos lembram, eu tive que ir na Bíblia para lembrar o que está escrito em Joel, né? E eu encontrei em Joel, não precisa abrir não, Joel capítulo 2, verso 28, que diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então esse hino pede que o Senhor derramando o teu espírito sobre nossas vidas, que aí nós vamos profetizar, nós vamos falar. Quando nós recebemos o Espírito Santo em nossa vida muda totalmente. Quando nós recebemos a presença de Deus em nossas vidas, nós somos totalmente transformados. Nós recebemos um alívio, um bálsamo direto de Deus, da glória do Senhor, e nós somos cheios com esse Espírito. Esse Espírito de Deus em nossas vidas que faz a diferença, irmãos, em nós. Quando nós recebemos o Espírito de Deus, nos dá alegria, nos dá prazer de estar na casa de Deus, nos dá prazer de ler a palavra de Deus, nos dá prazer de louvar a Deus. Então, gostei muito, Gabriel. Glória a Deus, chamou a atenção, porque muitas vezes nós passamos despercebidos, né? Como nós temos que estar sempre pedindo, Senhor, derrama o teu Espírito sobre nossas vidas, né? Para que nós sejamos renovados, nós sejamos fortalecidos pela graça e pelo amor de Deus. Amém? Então, Amém. Um pouquinho lá agora na palavra. Eu tinha um texto, muitos dias, que quando eu tivesse a oportunidade, eu iria falar, mas hoje, eu lendo o texto, veio outro texto que eu vou deixar aquele outro lá, talvez eu fale alguma coisinha dele, mas eu quero que os irmãos abram a Bíblia em Salmos 127. Louvado seja o nome do Senhor. Salmos de número 127. Não sei por que o Senhor mudou a minha palavra de hoje, mas eu creio que é do Senhor para as nossas vidas. Salmos de número 127. Salmo de Salomão. Diz assim o salmista: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Só até aí, só orando ao Senhor. Pai Santo, Pai amado, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por mais esse dia de vida que o Senhor nos concedeu, Pai, para que pudéssemos estar na tua casa, para podermos louvar, engrandecer o teu santo nome, agradecer ao Senhor pelas maravilhas, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, Pai. E agradecer ao Senhor pela vida dos irmãos que se encontram aqui nesta noite, cada família representada. Também de igual modo aqueles irmãos que não puderam estar. O Senhor possa estar indo de encontro com cada um, derramando sobre a vida deles aquilo que eles necessitam, Pai, as suas bênçãos e as suas misericórdias.
fica conosco e fala conosco conforme a tua vontade e o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Esse texto me chamou muita atenção. É texto que já foi muitas das vezes pregado, lido, né? Sei que todos os irmãos já têm entendimento um pouco a respeito. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos é levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão penosamente, que grandeastes aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, fruto do vento do seu galardão. O que me chamou a atenção quando Salomão relata esse salmo aqui, porque nós precisamos entender, irmãos, que a prioridade, se nós quisermos ser bem-sucedidos, e nós quisermos ser felizes naquilo que nós temos buscado, nós precisamos colocar o nosso Deus em primeiro lugar. Naquilo que nós pensamos em fazer, nós temos que, em primeiro lugar, pedir orientação de Deus, pedir uma direção de Deus, pedir que o Senhor esteja conosco, na nossa frente e na nossa direção, porque nós sabemos que o mundo, ele é mau, o mundo jaz no maligno. Mas o que me chama a atenção, se o Senhor não edificar, em mãos que trabalham. O que quer dizer se o Senhor não edificar? Porque nós sabemos edificar é construir, né? É planejar, é pensar, é imaginar, em buscar alguma coisa. Mas o que nós temos aqui, como Salomão quer nos dizer aqui, é necessário nós colocarmos o Senhor primeiro. Porque quem nos dá o discernimento, quem nos dá a sabedoria, é Deus. Não existe, nós falamos aí que tem aqueles homens sábios, né? Sábios aqui, nós temos um homem sábio aqui, Salomão, né? É o que não houve nem haverá homem mais sábio do que Salomão, é o que está relatando. Mas você acha que Salomão já nasceu sábio? Os homens sábios aí, Einstein, não sei mais quem, você acha que eles já nasceram sábios? Não. Nós vemos um relato na Bíblia a respeito da vida de Salomão, né? E quem deu sabedoria a ele foi Deus. Então está mais do que claro que quem nos dá sabedoria é Deus. Quem nos dá discernimento, quem nos mostra o caminho é Deus, irmãos. Não é porque eu tenho dinheiro porque eu sou sábio. Eu vou aqui, estou saindo praticamente daquilo que eu pensei em chegar aqui e falar. Não adianta porque você acha que o doutor é sábio. Ele estudou, ele tem conhecimento. Sabedoria é totalmente diferente do conhecimento. Conhecimento você pode ter, eu posso buscar, você mexe com pedra, você tem conhecimento de lá pegar uma pedra, de fazer um armário, porque você tem conhecimento. Não é sabedoria. Sabedoria é discernir, sabedoria é no instante que surgiu uma coisa, você é sábio para resolver ela. Então, sabedoria é algo que vem de Deus. No momento de aflição, no momento de luta, no momento de decisão, Deus te dá sabedoria para você tomar a decisão certa. Isso é sabedoria. Agora, como eu disse aqui, isso é conhecimento. Saber fazer uma peça dessa aqui é conhecimento, né? O que é conhecimento? Eu digo, talvez o Senhor te deu sabedoria para você imaginar e fazer, mas depois disso que Ele te deu sabedoria, o outro já vai ter conhecimento. Você já vai ensinar para ele, ó. Você é marceneiro, você chega lá, você tem que cortar madeira, 4 madeirinhas, 6 pedaços, pegar a dobradinha e cortar. Porque você conheceu, aprendeu. Então nós precisamos saber diferenciar o conhecimento da sabedoria. Então aqui o Senhor não edificar, nós precisamos saber que o Senhor está em todas as
Nós falamos da nossa vida, mas a nossa vida não é nossa, a nossa vida é de Deus. Ele nos fez seus. Então ele, Salomão relata aqui, porque Salomão, como podia ter o homem mais sábio que existiu. Né? Então quando ele relata isso aqui, ele está relatando aquilo de sabedoria que Deus deu para ele. Inútil é levantar de madrugada, irmãos. Repousar tarde, inútil é você levantar 2 horas da madrugada e ir lá para sua pedra, o creminho, ir lá no seu ônibus, e pegar lá e chegar de tarde, noite, não tiver tempo para Deus. Inútil, você não vai aproveitar nada daquilo. Você não vai ter prazer naquilo que você faz, você vai morrer de cansado, querendo dinheiro. No final das contas, o dinheiro está lá, você pega um amor com dinheiro, aí você põe 1 milhão no banco, fala assim, ih, aí você fica enfermo, mas eu vou tirar desse milhão, vai desinterar, eu tenho algum jeitinho, desinterar esse milhão com amor aqui. Porque quando nós ficamos doidos, candeando, assim, trabalhando dia e noite, é por causa do dinheiro. Não é por nada, é por causa do dinheiro bom. Para que nós trabalhamos com dinheiro? O dinheiro é bom, sim, estou falando, nós podemos ser preguiçosos, né? A Bíblia também condena preguiçosos. Mas nós precisamos ter um limite. Nós precisamos ter o Senhor na nossa mente, nas coisas prioritárias. Se o Senhor inútil é levantar de madrugada, repousa à tarde. Aí você levanta de madrugada, repousa à tarde todo dia. Então, um dia vem uma enfermidade, você está na cama. Aí aquele dinheiro, tudo que você achou que ganhou, você gasta tudo de novo. Se você não tiver Deus. Você acha que você fica enfermo? É Deus que nos livra, irmãos. Eu tenho minha saúde. Se você tem saúde boa, que muitos têm, não tem, muitos têm enfermidade, isso aí é outra. Questão de enfermidade é outra coisa. Né? Se nós não temos tudo mesmo por causa do pecado, nós vamos ter. Isso aí é, né? Mas nós precisamos saber, se nós quisermos ser, a Bíblia diz que se nós quiséssemos, nós comeríamos o melhor dessa terra. A terra foi feita, nós falamos que o mundo já não maligno, mas a terra, tudo que Deus criou, irmão, depois o homem vai tomar conta, para dominar, é para o bem do ser humano enquanto ele estiver na terra, porque a terra é um tempo de passagem nossa, é um tempo de nós termos aprendizado aqui, é um tempo de nós nos estruturarmos para nós irmos morar no céu. Então é necessário o quê? Nós temos esse conhecimento, passarmos por essa. Mas se nós quiséssemos, nós comeríamos melhor. Mas nós não comemos melhor, né? Porque nós não queremos. A terra tem tudo para nos dar. Nós vemos aí hoje aí, né? O ser humano destruindo totalmente o planeta Terra por causa da ganância. Por causa da ganância, por causa do dinheiro. Dinheiro é bom, sim, mas falta sim, mas não é prioridade. Se você tiver dinheiro, mas se você tiver uma eternidade, não adianta nada. Dinheiro não vai, talvez vai demorar mais aliviar um dia ou dois, mas não importa. O seu tempo com Deus é outro. Eu quero tentar chamar a atenção dos irmãos e para mim também. E a prioridade é colocar Deus em todas as coisas. Meu Deus, eu quero um carro. Sim, coloca Deus. Joelho, Senhor, eu quero um carro, eu vou trabalhar, o Senhor me abençoa nesse carro é para mim, o meu lazer, para minha família, não tem problema, mas coloca Deus, abre as portas para mim. Agora vai lá e pega um carro, se tem 5 mil, vai lá e compra um carro de 50, que tem 45 mil. Aí a dívida vai para 90 mil. Aí aquilo você não dá conta de pagar, aí depois você meu Deus, meu Deus, que socorro, como é que é? É culpa de Deus, não. É culpa nossa que não colocamos Deus, não pedimos discernimento, sabedoria a Deus para nos governar na nossa vida. Nós precisamos ser sábios. Pedir de Deus sabedoria. Sabe, se você pedir sabedoria, Deus não vai te dar mais. Se eu pedir, vai te dar. Mas você aplicar ela nas coisas boas. Você aplicar ela dentro da palavra de Deus, no ensinamento da palavra, você pode ser um. Mas sabe que Salomão sempre não vai ter a palavra já diz, mas pode até ser igual a Salomão. O menorzinho um pouquinho que Salomão, não tem problema. Porque está nas mãos de Deus. Deus pode todas as coisas. Então nós precisamos ter esse conhecimento de que Deus tem que ser primazia na minha, na sua vida, nos nossos negócios, na nossa vida, né? No casal, na vida dos filhos. Aqui fala que os filhos são herança do Senhor. Os filhos são para o Senhor.
Assim como nós somos filhos do Senhor, nós somos para Ele também. Vice-versa. Então, os nossos filhos são do Senhor. Nós também somos filhos de Deus, nós somos do Senhor também. Então, tudo que nós tivemos pautado, como foi dito aqui, nesta campanha de 7, quarta-feira, culto da vitória, nós estamos aqui buscando, claro, nós precisamos buscar assim, aquele que busca, encontra, acha, né? Aquele que bate, a porta se abre. Nós precisamos buscar, mas nós precisamos entender que para que nós estamos buscando? O que você, o que eu tenho pedido para Deus? Meu Deus, eu quero ser um motor. Mas, glória a Deus, mas nós vemos hoje, quem busca hoje a área de medicina, 99,99,99 é por causa do dinheiro. Não é por causa de querer ajudar, porque eles vai lá, tipo, parece que quando eles vão lá, faz como fala lá, uma promessa lá que vai ajudar aquele que tem necessidade. Rapaz, se você chegar correndo lá, se você não tiver dinheiro para pagar, você morre. É assim, ué. Infelizmente, o mundo hoje, ó, é em torno do financeiro. Claro, nós precisamos querer o melhor para os nossos filhos, querer, né, que eles sejam profissionais, capacitados, mas sim, pode ser com a presença de Deus em primeiro lugar. Nossa vida, nós podemos ser ricos. A Bíblia fala que é mais fácil o quê? Camelo? A Bíblia fala, então quer dizer que é difícil, não é impossível, é difícil, por causa do amor e do dinheiro. Então nós precisamos, por que nós trabalhamos é para causa de quê? O dinheiro, para nós nos sustentarmos, claro, nós precisamos disso. Nós precisamos do quê? Entender essas coisas, nós precisamos colocar o Senhor em tudo em nossa vida. O Senhor tem que ser prioridade, para evitar os tropeços, para evitar muita dificuldade, maiores dificuldades. Nós precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar, para evitarmos, porque, irmãos, depois que nós tropeçamos, que nós amassamos o nariz, nós corremos para Deus. Deus é o nosso refúgio. E Ele está de braço aberto. Ele disse, né? Pode vir que eu dou o braço para receber, né? Para perdoar. Mas é muito melhor nós evitarmos. Eu não vou cansar de falar aqui, né? Eu tenho um casal de filhos, tenho 2 netinhas, né? E tem jovens ainda que vão ter filhos, né? Famílias aqui construindo ainda. Eu, antes de conhecer a palavra, eu não falei, vou falar de novo. Eu posso falar, porque acho que edifica. Eu me preocupava com o futuro dos meus filhos, quando eram novos, crianças ainda, 7, 8 anos, 9, 10 anos, porque nós não nascemos conhecedores de tudo. Nós criamos a família, casei, todos nós temos lá dentro, e nós vamos, quando nós casamos, quando nós construímos família, nós vamos aprendendo o que é família, né? É aquilo que a gente vai tendo que aprender, né? E eu ficava me perguntando como ensinar os meus filhos o caminho certo. Eu não tinha a resposta, porque eu não conhecia a palavra. Isso sempre doía no meu coração, como eu vou fazer? Mas sabe por que isso me doía? Porque nós queremos o melhor para os nossos filhos. E eu sou nascido, criado aqui em Ipanema, e eu via muitos filhos de pessoas de mais posse, ricos assim, sendo presos, tomando couro no meio da rua, bêbado no meio da rua, lá fora, drogados no meio da rua. Eu olhava filhos de ricos, assim, eu nunca tive filho Deus, nunca tinha externo, não tinha nada a pé, mas tinha aquelas pessoas que tinham carro, tinha tudo, mas filhos ricos. Eu olhava assim, que tristeza do pai, né? Eu olhava aquilo com tristeza, mas como é que eu vou fazer com isso? Se os ricos
Está aí desse jeito que meu filho. Pronto, tem uns que tem assim. Antigamente quem estudava era só filho de rico. Né? Quem formava em medicina aos anos 20, 30 anos atrás, aí era só quem tinha propriedade. Era poucos. Então eu me preocupava com isso. Depois que eu passei, que eu me converti, que eu conheci a palavra me ensina. O caminho que nós devemos ensinar para os nossos filhos. Eu não queria ser um velho, bom, escolher outro caminho, mas o caminho nós conhecemos através da palavra de Deus. E qual pai que é o mal do filho? Né? Então eu me preocupava. E isso hoje eu vejo, que hoje nós temos a Bíblia, ela nos ensina dia. E muitas das vezes nós tropeçamos, caímos. Não é culpa de Deus. Não é culpa do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. Ah, eu fui criado assim, assado. Mas nós precisamos buscar o conhecimento. Pedir sabedoria ao Senhor. Buscar o conhecimento das coisas. Porque nós precisamos entender aquilo que nós queremos para nossas vidas. Não é porque meu pai foi assim, que a minha mãe foi assim, que eu vou ser assado. Não. Nós podemos buscar conhecer a verdade. Conhecer o caminho melhor para a nossa vida. Para o nosso futuro, para a nossa família. Evidentemente, como eu disse, nós não somos sábios. Nós vamos tropeçar, nós vamos cair, mas nós vamos levantar. Nós sabemos que nós temos o Senhor que estende a mão para nós. Então esse Deus, esse é preciso, ele está em todas as nossas áreas, em todas as áreas de nossa vida, nosso Deus já está. Como está aqui, se o Senhor não estiver na minha vida, na sua vida, você pode até prosperar, você pode até ser rico, ser famoso, mas você não vai ter vida, você não vai ter paz, porque paz só Deus pode dar. O dinheiro não te dá paz. O dinheiro te dá uma falsa paz. Porque você tem muito dinheiro, tem muito dinheiro aí. Se eu ficar doente, eu vou lá e pago o médico, pago a consulta particular, pago o médico, tem tudo, irmão. O médico resolve. Tem tudo, o remédio resolve. Né? A tristeza, né? Aquela angústia que muitas vezes mora dentro do nosso coração, só Deus pode tirar. Irmão. Eu falo com propriedade, assim, de conhecimento. A pessoa, quanto mais dinheiro tem, mais ele quer. Eu estou com um carrinho velho ali, ó. Não falando que eu tenho dinheiro, não. Eu estou indo para trocar ele negocinho. Aí eu vou voltar, vou trabalhar, né? Não é errado. Mas nós, os seres humanos, aquele que tem muito, ele sempre quer. E aquele que tem muito, quando eu falo uma coisa, ele fica muito preocupado, porque ele tem medo de perder. Tem muito, ele tem medo de perder. Porque eu tenho medo, ele muito, ele faz um negócio, ele pega uma língua aqui, ele fica preocupado, será que o plano vai me pagar? Então essas coisas nos envolvem. Estou falando aqui, não sei como falou, acho que não tem nenhum milionário aqui não, mas um dia nós ficamos milionários, nós nem com medo de ficar milionário. Mas nós temos que colocar Deus. Né? Se o Senhor não edificar, se o Senhor não estiver na sua casa, na sua família, você pode achar até que está prosperando, você pode achar que está no auge, mas lá no fim, no fundo, no fundamento das coisas mesmo, nós vamos fazer igual Salomão: tudo é vaidade, tudo vai passar. Aí vamos voltar lá. Aí quando tudo vai passar, vou só lá no texto que eu tinha, antes desse texto vir na minha mente, rapidinho, vou tocar esse falando. Eu vou lá no Marcos, irmão, não precisa nem abrir, não, 8, que diz assim, Marcos 8:36. Marcos 8:36, que diz assim: o que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta, irmão, para mim? Você ganhar o mundo inteiro, milhões na conta, perde a alma.
Espírito foi soprado em nossas narinas, o Espírito de Deus e a alma. A alma se tornou um ser vivente, né? Espírito e corpo se transformou em alma. A alma é o quê? Os nossos sentimentos, os nossos prazeres. Porque quando nós morremos, o corpo volta à terra, o Espírito volta a Deus e a alma. Então, isso nós precisamos entender. Tudo bem, estou falando. Nós podemos ter jeito desse. Nós podemos ganhar isso tudo. Você pode ser demandado, mas você também não precisa perder isso. Pode dedicar o seu tempo a Deus. Por isso que fala que quando é mais fácil um cabelo passar por tua vida do que o rico na redução do tempo. Não para mim. Eu vou falar por mim mesmo. Se eu tivesse lá uns 500 mil na minha conta, quarta-feira eu acho que eu não estava aqui não. Eu estava numa praia, eu estava passeando. Será? Porque tantas vezes, irmãos, por isso que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe se ele me der aí meio milhão, eu vou me afastar. Então ele não vai me dar. Glória a Deus por isso. É melhor ter lá milhinho só, R$1.000, tudo, Deus, né? Porque aí eu vou estar na presença dele, irmãos. Não, o nosso Deus não é bom, não. O nosso Deus não se conhece. O nosso Deus nos ama profundamente, irmãos, a ponto de dar seu filho por nós. Você acha que o nosso Deus vai querer nos perder assim? De graça. Depois que Jesus pagou o preço daquela cruz ali, irmãos, você acha que ele vai querer te perder, Cleber? Você acha que ele vai querer perder os irmãos depois de ter pagado o preço de sacrifício? Por causa de coisas passageiras? Não vai. Então não fica triste se Deus não te der, não. Você pediu, não. Não fica triste, não. Dê glória a Deus. E quanto mais você estiver necessitado, mais você vai aproximar dele. Mais você vai buscar nele. Mais você vai conhecer ele. Mais você vai estar próximo dele. E quanto mais nós estivermos próximos de Deus, nós vamos estar próximos do céu. Próximos da salvação. Glória. Glória. Nós precisamos ter sabedoria, ter discernimento das coisas de Deus. Para nós vivermos aqui nessa terra mais um pouquinho tranquilos, no período que nós passamos aqui, de 50, 60, 100 anos, eu acho que vai ficar até 100. Agora Jesus sabe. Nossa vida é negócio. Aqui, glória a Deus. Então nós podemos buscar aqui, nós estamos aqui, o mundo da vitória, buscando, né, os irmãos feitos de propósito, nós fazendo de propósito, mas coloca Deus em prioridade, fala com Deus, eu quero isso assim, você pode pedir, por isso nós devemos pedir nele, nós devemos pedir para ele, porque ele é fiel para cumprir. Se você pedir, se ele te prometer, vai cumprir. Mas o seu pedido tem que estar em conformidade com ele também. Eu quero um carro, mas para poder ficar só passeando, não vir nem para a igreja, não trazer nem um irmão para a igreja quando pega o carro. Não vai ajudar, ele vai achar assim, pega, você tem que se dar no outro para fazer. Né? Ué. Ô irmão, busca eu tenho um carro, não tem glória a Deus. Mas por que você não tem glória? Né? É só Deus que sabe. Então, irmão, nós precisamos ter essa sabedoria. Você sabe da casa de Deus. É gostoso, irmão. Eu falei aqui, eu acho que eu lembrei. É melhor dar. Quem acha que é melhor dar do que receber? Quem acha que é melhor você receber ou você quer de dar ou do que receber? Receber é bom demais. Ué, passa 100 no Pix pra mim aqui, é bom demais, né? Mas se você passar 100 pra mim aqui, quer dizer que você tem, né? Para passar para mim. Se você não tivesse, você tem que passar. Então, se você tem, quer dizer que você já recebeu antes de mim. Que aí você recebeu mais do que, né? Aí você fica assim, né? Amém? Não, aí, assim, se nós perguntarmos do mundo aí fora, quem conhece um pouquinho a palavra, é melhor receber, é melhor dar do que receber. Receber, claro, quero receber, eu venho para mim, pode vir, né?
qualquer um dos irmãos, eu tenho cara de mal de jogo. Fulano vai, assim, nós não precisamos. Mas para mim não tem. Né? Mas se você falar assim, ó, preciso do seu carro, vai lá, não sei onde. Na hora, só se tiver estragado. Aí eu não vou lá. Mas qualquer outra coisa, se eu puder, eu sinto prazer em ajudar. Né? Se eu puder, glória a Deus. Então, nós precisamos, o que eu quero chegar para os irmãos é isso. Colocar Deus. Se nós colocarmos Deus em prioridade, nós vamos ser bem-sucedidos. Né? Com certeza, eu peço aos irmãos que façam uma prova. Coloca Deus na sua petição. Deus, eu quero isso, mas eu quero que o Senhor estiver aqui comigo. Eu quero o meu trabalho, eu quero que o Senhor esteja trabalhando comigo, me dando discernimento, me dando sabedoria, me livrando daquilo que não vai agradar o Senhor, me livrando daquilo que desejo na minha carne, que eu quero fazer. A primazia, a prioridade é agradar o Senhor. Lembra de José? José, quando a mulher de Potifar lá partiu para cima dele, não posso, eu estarei pecando contra o meu Deus. Depois contra o meu Senhor, que me deixou a casa para não tomar conta. Então olha só, irmãos. Primeiro, o que veio à mente dele, que se ele fizesse ali, cedesse à vontade dele, não foi contra o patrão dele primeiro, não. Primeiro ele estaria pecando contra o meu Deus, porque eu tenho um voto com o meu Deus. Eu tenho um compromisso com o meu Senhor, em primeiro lugar. Depois, com o Potifar, com o que deixou a casa para ele governar. Então nós precisamos, o nosso compromisso, irmão Clevinho, com a sua empresa, primeiro você tem um compromisso com Deus. A sua empresa é Deus. Primeiro nós temos um compromisso com Deus, com a esposa depois. Primeiro nós temos um compromisso com Deus, com o esposo depois. Primeiro nós temos um compromisso com Deus, com os filhos depois. Porque Deus que cuida da nossa esposa, Deus que cuida do nosso esposo, Deus que cuida dos nossos filhos. Nossa esposa, então, irmãos, a prioridade é essa. Então, se nós tivermos Deus nas nossas prioridades, hoje eu vejo que eu passei, eu precisaria ter passado se eu conhecesse Deus antes. Mas não me arrependo, eu tive tempo ainda de conhecer. E hoje eu vejo que muitas das minhas dúvidas teriam sido evitadas se eu tivesse posto Deus em primeiro lugar. Então, para nós, para aqueles ainda que não tropeçaram ainda, que estão iniciando, foi Deus a prioridade na sua vida. Busque colocar Deus em tudo mesmo, né? Não, isso aqui Deus não pode nem ficar sabendo, não. Deus na nossa vida, Ele tem que ser sabedor de tudo. Ele já sabe, antes de nós. Só para terminar, então, relacionei aqui 3 ensinamentos que nós podemos tirar nesse Salmo 127. Sem Deus, todo esforço é em vão. Sem Deus você pode esforçar, trabalhar dia e noite. Se Deus não tiver ali, abrir as portas da sua empresa, você crescer, você fazer aquilo que você quer, se Deus não tiver, você vai ficar ali, trabalhar dia e noite, não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Reconhecer a Deus como a causa dos nossos sucessos. Você tem sucesso na sua vida, você formou, você é um profissional, você tem que agradecer a Deus pelo seu sucesso. Não pelo seu esforço, não pela sua capacidade, mas sim agradecer a Deus, porque Ele te deu capacidade, Ele te deu saúde, Ele te deu sabedoria, Ele te deu entendimento. A nossa proteção, ela é eficaz quando ela vem de Deus.
nós somos protegidos por Deus, nós somos guardados por Deus. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem e os livram. Então os anjos do Senhor estão ao nosso redor, nos guardando, aquele que teme ao Senhor. Os filhos são uma herança divina, confiada a nós, para nós cuidarmos, para nós educarmos, para nós amarmos. Devemos buscar a direção de Deus em tudo, em primeiro lugar. Devemos confiar na proteção de Deus. Nós precisamos confiar em Deus. Ele é o único que não vai falhar comigo nem com você. Eu posso falhar com você. Você pode pedir o Gal, como eu disse amanhã, quero seu carro emprestado. Aí você pode chegar amanhã, eu falo hoje em perto assim, ó, tá tinindo. Amanhã você chegar, ih, irmão, foi de boa poder, porque eu esqueci, eu tinha um compromisso, aí mil histórias. Eu posso até fazer isso, mas Deus, o nosso Deus, não. Se Ele te prometeu, Ele vai te prometer. Se Ele prometeu, Ele vai te livrar. Amanhã vai lá. Fala, noite. Porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas em nossa vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Quero desde já agradecer os irmãos pela presença. Que o Senhor possa estar nesse lugar, cada família aqui representada. Amém? Amém. Sexta-feira teremos culto. O pastor já escalou quem vai pegar a cesta, quem vai dirigir, eu só não lembro, mas quem recebeu aí o bênção de pregar, de dirigir, nós estaremos aqui. Se ele estiver, como eu disse, ele vai estar assistindo o culto. Caso contrário, né, nós estaremos aqui na sexta-feira para cultuar, para agradecer a Deus, para bendizer o nome santo do Senhor. Amém? Tem mais alguma vida? Falou, mas quem recebeu sabe quem. Parece que o Mondão vai pegar a cesta, vai pegar o livro. O Mondão vai pegar a cesta. Viu, né? Na hora tem uma renda, tem um Arthur, nós arrumamos na hora. Amém? É eu. Falou que é eu. Você esquece? Não tem, 62. É eu então? Lembra eu que eu estou esquecido. É isso mesmo. Amém? Vamos colocar de pé. Mais algum anúncio? Mais alguma aviso? Não. Glória a Deus. Deus Pai Santo, Pai amado, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade. Eu quero agradecer ao Senhor pelas vidas aqui representadas nessa noite, as famílias que aqui se encontram, Pai. Pedindo ao Senhor que nos dê discernimento, nos dê sabedoria cada dia mais. Que coloque em nossos corações o desejo de cada dia mais conhecer a Tua palavra, conhecer o caminho. E nós sabemos que é Jesus Cristo, porque Ele próprio disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Nós precisamos a cada dia mais estar juntos do Senhor, para que nós possamos ser fortalecidos pela graça e pela misericórdia do Senhor. Deus, eu te agradeço nessa noite por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam por todos, não somente hoje, mas para todos sempre. A igreja comprada pelo sangue do Senhor Jesus, diga amém. Estamos terminados em nome de Jesus.